sou o Frei Darley Zanon, religioso paulino, e hoje vamos falar um pouco sobre o meu livro mais recente, Igreja e Sociedade em Rede, Impacto para uma Cyber-Eclesiologia. Esse livro, que acaba de ser publicado pela Paulus Editora no Brasil, na verdade é uma nova edição, revista e ampliada. A primeira edição foi publicada em Portugal há algum tempo, mas essa edição atual tem muitos aspectos positivos. Primeiro, porque o tema continua sendo extremamente atual, igreja, a relação da igreja com todo o mundo digital, com a sociedade em rede. Sociedade em rede, segundo o conceito de Manuel Castells, que é um dos maiores sociólogos nessa área, sociólogo espanhol, que diz exatamente que a sociedade em rede é o tempo e o espaço onde habitamos hoje, se é o tempo e o espaço que o ser humano habita hoje, é fundamental descobrir qual a relação que a igreja, qual o espaço da igreja, qual a função da igreja dentro dessa sociedade. E o livro fala exatamente sobre isso. Essa publicação também é muito positiva, porque foi atualizada com todos os discursos recentes do Papa Francisco, com os diversos eventos, diversos sínodos, até o sínodo dos jovens, por isso tem esse aspecto positivo como nova edição. Esse livro, basicamente, é composto de 4 capítulos. Então, no primeiro capítulo, que se chama A Sociedade em Rede, como novo paradigma da tecnologia da informação. Então, esse primeiro capítulo procura caracterizar o que é a sociedade em rede, o que se entende por sociedade em rede, quais os elementos que definem a sociedade em rede, nos vários aspectos, não só da tecnologia, mas da economia, da sociologia, a questão da identidade, que é muito importante, e, obviamente, a questão religiosa e espiritual. Sempre a partir desse sociólogo Manuel Castells. Depois, os dois capítulos seguintes tratam dos nós e da rede. Então, fazendo essa analogia, analisar a relação da igreja com a sociedade em rede a partir de 2 perspectivas. A partir da igreja instituição, a rede, no caso, e a partir dos seres que compõem essa rede, a partir dos cristãos, a partir da igreja como corpo de Cristo, como povo de Deus. Então, a igreja não é só instituição, a igreja também é o conjunto de cada um desses nós. E por isso, os 2 capítulos abordam diferentes perspectivas. Qual o impacto da sociedade em rede sobre a instituição e qual o impacto da sociedade em rede sobre cada um dos cristãos. Então, o segundo capítulo, intitulado Os Nós, os Cristãos e a Sociedade em Rede, busca abordar quais são as oportunidades, qual o espaço que essa sociedade dá a cada cristão. Que postura cada cristão deve ter ao habitar a sociedade em rede? Quer dizer, como buscar uma presença com maior coerência, com maior autenticidade, uma presença mais eficaz, uma presença que seja verdadeiramente testemunho da fé que nós portamos, não é? Então, a nossa presença no mundo, na sociedade em rede deve ser um reflexo, deve ser uma continuidade, uma complementaridade à vida de qualquer outra dimensão. A dimensão que temos na família, na escola, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Então, a sociedade em rede deve ser um complemento, uma nova dimensão onde o ser humano habita e por isso deve também ter uma postura cristã, uma postura ética, uma postura coerente, uma postura de homem ou mulher de fé. Isso é o tema tratado no segundo capítulo. Depois damos um passo, o terceiro capítulo é intitulado exatamente A Rede, a Igreja Católica e a Sociedade em Rede. Então, como que a sociedade em rede impacta sobre a instituição, principalmente aqui a crise da instituição, a crise da hierarquia, diversos elementos característicos da sociedade em rede que devem ser assimilados e a igreja deve dialogar e se adaptar um pouco a essa sociedade. E eu vou buscar elementos desde as primeiras comunidades, que eram de fato já uma sociedade em rede, as primeiras comunidades cristãs, principalmente como lemos nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, eram muito ligadas entre si, elas formavam uma verdadeira rede. São Paulo formou uma rede de evangelização através dos seus diversos colaboradores, através das suas cartas.
Então, todos esses são elementos que são resgatados aqui para iluminar uma presença mais eficaz, uma presença mais evangélica, uma presença de verdadeira evangelização e testemunho na sociedade em rede. E um ponto central é o Concílio Vaticano II, exatamente a partir do conceito de corpo, a partir também da sinodalidade ou colegialidade, que são conceitos trabalhados pelo Concílio Vaticano II. De fato, diversos desses elementos estão em muita sintonia e muita harmonia com a sociedade em rede, né? A sociedade em rede exige uma igualdade, uma horizontalidade, o fim dessa questão hierárquica, vertical, e o Concílio Vaticano propõe exatamente isso através dos conceitos de sinodalidade, igreja como corpo, igreja como povo, igreja como templo do Espírito. Então, esses elementos são todos abordados no terceiro capítulo. E, por fim, um capítulo breve, que trata sobre uma proposta de um novo modelo de igreja e qual a função dessa igreja na sociedade em rede. Então, esse livro, na verdade, é uma reflexão sobre a presença da igreja ou a atuação do cristão e da igreja instituição no mundo digital, na sociedade em rede, por isso eu chamo cyber-eclesiologia. É um ensaio de cyber-teologia, é uma tentativa de conduzir a uma reflexão. Cada um dos cristãos, não só o clero, não só religiosos e padres, mas todo cristão é convidado a refletir sobre a relação da igreja com esse mundo digital, porque hoje é impossível viver fora do mundo digital. O mundo digital é uma extensão, uma continuidade da nossa vida. Então, não é possível hoje fazer a diferença entre online e offline. Tudo que fazemos tem impacto em ambos os aspectos. E por isso também o nosso testemunho cristão, nosso trabalho de evangelização e de promoção da nossa fé, dos nossos valores, assim como fazemos offline, tem que ser também feito online. Por isso convido cada um de vocês a lerem esse livro e procurar também uma presença de maior qualidade nesse mundo das redes sociais, esse mundo de internet, esse mundo caracterizado pelas várias redes digitais.